Alô, amigos, estamos começando pela TV Japi, revista ao vivo. E hoje, olha, nós estamos aqui com um assunto muito importante, um assunto muito interessante, vocês vão gostar. Nós estamos aqui com o professor de neurociência da Unicamp, Dr. Li Min, correto? Correto. O que vai me permitir, ele já deu essa liberdade de tratá-lo pelo Li, e ele vai me tratar por Douglas, para a gente poder aí fazer um bate-papo e tentar desmistificar esse conhecimento sobre o cérebro humano. Li, quanto tempo que você é professor da Unicamp de neurociência? Há 12 anos, mais ou menos, já. E você é Taiwan, você nasceu em Taiwan? Isso, eu nasci na pequena ilha chamada Formosa, conhecida como Taiwan, lá no parte asiático, e a minha família emigrou para o Brasil já há algum tempo. E você fez medicina aqui? Eu fiz a medicina lá em Curitiba, na Federal do Paraná. Legal. E me contou que fez especialidade em vários países, né? Isso, quer dizer, até a curiosidade que eu nasci numa ilha, depois eu fui fazer uma residência numa ilha que é de Florianópolis, depois eu fui fazer uma especialização numa ilha chamada Cuba, daí eu fui para uma outra ilha chamada Inglaterra, daí eu fui fazer doutorado numa outra ilha chamada Montreal, em Canadá, e depois acabei voltando, digamos, para a terra firme, e agora estou em Campinas, lá na Unicamp. Legal. Li, vamos falar um pouquinho sobre o cérebro. Nós temos muita curiosidade sobre o cérebro e nós, leigos, muito desconhecimento, né? Vamos falar um pouquinho sobre o cérebro humano. Como que nós estamos em termos de pesquisa? O que nós conhecemos hoje sobre o nosso cérebro? Olha, Douglas, acho que nós avançamos muito, né, sobre esse conhecimento tal, sobre a neurociência, sobre o cérebro, né? Então hoje nós sabemos boa parte do funcionamento. Claro que nós não sabemos todo ainda, o cérebro ainda guarda muitos mistérios ainda, né? Mas a boa parte já avançamos, sabemos que ela de fato ela é responsável por inúmeras funções cerebrais, quer dizer, funções corporais nossas, a parte mental inclusive, né? Ela também tem uma relação muito próxima com o nosso corpo, que de fato, se a gente for olhar, Douglas, já é um conhecimento já antigo, mas que acabou se sedimentando com as pesquisas atuais, né? De que hoje o exemplo que a gente fala muito, que a prática de exercício físico, né? Ela também traz uma boa saúde para o cérebro, né? Aquela ditado, corpo são, mente são, né? Então a gente está cada vez mais reafirmando talvez alguns dos ditados que foram colocados no passado, observações, hoje com bases científicas mesmo, né? Então eu acredito que cada vez mais a gente vai avançar em muito esse conhecimento, e tem uma certa aplicabilidade, sobretudo, posso dizer, na área de ensino e aprendizagem, e que a gente gostaria também de buscar meios mais eficientes, eficazes de se ensinar, né? Hoje é um grande problema, a gente sabe tudo, né? É uma crise na parte educacional e se culpa muitos aspectos, mas pouco se busca em termos de solução. Então eu acredito que a parte de neurociência ela acaba entrando, digamos, nessa encruzilhada de tentar dar um suporte de como que a gente aprende, quais são as maneiras que isso ocorre, né? Algumas coisas a gente já sabe, né? Então, de memorização, essas coisas, a questão também que aparentemente não tem nada a ver, mas que se for olhar, tem tudo a ver, que é a questão do sono. Vamos pegar um pouquinho essa ideia, né? Quer dizer, são algumas observações e acaba se sedimentando o conhecimento, né? Por exemplo, na área da educação, a gente sabe que para a pessoa aprender, ela precisa ter um bom sono, quer dizer, parece um contrassenso, né? Eu preciso dormir para eu aprender, para guardar as coisas, mas de fato. Então, essa é uma das curiosidades que. Eu posso voltar um pouquinho? Claro, a gente pode depois a gente voltar para o sono. Quando que o cérebro começa na criança a ter esse desenvolvimento, vamos dizer assim, mais de aprendizado? E se passar aquilo, essa fase, ele já compromete esse aprendizado? Existe isso ou isso é mito? Não, isso em parte é mito.
né? Vamos colocar de certa maneira que o cérebro ele realmente está numa constante mudança, né? Quer dizer, tanto que eu na minha idade ou qualquer pessoa ela tem capacidade de aprender as coisas ainda, isso é um fato cotidiano, mas claro que existem algumas faixas etárias que esse aprendizagem se torna mais fácil, porque o desenvolvimento, as mudanças cerebrais, ela ocorre de uma maneira mais intensificada. Quer dizer, se a gente for olhar no nosso corpo como um todo, quer dizer, tem fase que a gente tem aquele estirão de crescimento, então é toda uma mudança corporal também, cerebral ao mesmo tempo. Nesse aspecto, digamos que não é que você tem aquela janela, né, e que você deixa de aprender ou que você não vai aprender se você passar aquela janela de oportunidade. Eu vejo que esse é um fato que caiu por terra. A gente sabe que o cérebro pode mudar e ela aprende com o tempo. Claro que, voltando um pouquinho, nas crianças, né, a gente sabe que o cérebro está mais uma esponja ávida para absorver conhecimento. Então deve-se aproveitar o máximo possível, né, esse cérebro que está ali ávido e que possa passar esse conhecimento de uma maneira que, digamos, que seja mais, não sei se seria a palavra, Douglas, mas adequada para que ela possa enfrentar a vida futura. Porque o que a gente vê, né, tem que muitas partes dos ensinos, assim, quebrando um pouquinho, é muito, digamos, informação, são dados que talvez não sirvam para que a pessoa, né, faça associações e depois desenvolva lá na frente como pensamentos estratégicos para a vida, né? Então a pessoa não... O que, por exemplo? Vamos lá. Primeiro, antes da gente já entrar nesse específico, o cérebro, se você bombardeá-lo com conhecimento, com informação, chega uma hora que ele satura ou não satura? Ou ele é exatamente uma esponja de absorção? Ele é uma esponja de absorção, mas ela tem, digamos, um ladrão que deixa escorrer aquelas informações que não são úteis, né? Então nós temos também, graças a Deus, no sentido que nosso sistema, ele tem aquele negócio para apagar, a borrachinha, né? Então é bom apagar algumas memórias indesejáveis, que não são agradáveis, e de fato a gente não guarda todas informações, né? Então a questão de guardar algumas informações, elas são importantes para que você possa, digamos, usufruir dessas informações. Tem coisas que não são úteis, então isso é um ponto importante. Então, quem estava falando do sistema de armazenamento, Douglas, é o fato de que hoje, né, eu estou particularmente muito interessado em estudar sistemas mentais, né? Então a gente consegue observar aquelas pessoas que são muito mais estratégicas em termos de desenvolver planos, de olhar mais a longo prazo, de ver todas as variáveis num sentido mais macro. E existe aquela pessoa que é muito operacional, né? Aquela pessoa que vai e resolve rapidinho os problemas, mas que ela resolve aqui pontual, né? E a gente vê esse tipo de sistemas mentais funcionando. Isso em termos, digamos, de modelos teóricos na psicologia, isso está claro, mas ela não encontrou um respaldo ainda na neurociência. Então, eu acredito que a neurociência, voltando um pouquinho, de que pode avançar no conhecimento, precisamente nessa área também, de sistemas mentais, estratégicos e operacionais. E se a gente acreditar mesmo de que o cérebro ela pode ser mudado, então nós podemos realmente ensinar essa pessoa que é estratégico, ser operacional da mesma maneira. Que funciona? Mesmo já numa certa... Porque olha, vamos pegar, por exemplo, existe mesmo aquele tipo de... Você percebe isso? Aquele que ele pontualmente ele resolve rapidinho, mas não sai daquilo. Exatamente. Ele não tem uma visão macro do problema. Exatamente. Agora, já tem aquele que tem uma visão macro e se perde na pontualidade. Exatamente. E vice-versa. Mas já tem aquele também que tem visão macro e também resolve. Exatamente. Né? Esse seria o ideal, concorda? Exatamente. E como fazer para aguçar isso dentro dos sistemas mentais? Agora eu vou fazer o paralelo com o sistema educacional. Exato. Como é que você faz essa ponte? Então, existe alguma... Eu estou trabalhando com um grupo muito interessante, heterogêneo, multidisciplinar, que tem psicólogo, pessoal da biologia, pessoal da física, pessoal da computação, justamente para estudar esses sistemas mentais na base teórica, mas sobre enfoque, olhar de neurociência, um enfoque um pouquinho mais na área biológica,
né? Porque realmente está atrás de um marcador, talvez, não digo esse termo, porque muitas vezes pessoas criticam, eu também critico isso, né? Mas como cientista eu vejo que é sempre bom a gente ter um certo parâmetro de comparação de uma maneira objetiva, quantitativa. Então, como fazer com que a pessoa vá de um para o outro, né? Porque realmente esse seria fantástico, né? E a princípio estamos nos comecinho. Algumas ideias a gente sabe que pode funcionar. Por exemplo, xadrez. Você joga xadrez, Lobo? Sim, porque é um jogo de estratégia. Mas tem pessoa que é tática operacional. Sim, tem. Então, E tem gente que consegue ver 5, 6, 7 lances à frente. Exatamente. Então o xadrez, ele é uma miniatura, digamos, da dinâmica da vida, do qual você coloca o seu sistema mental para trabalhar. E o xadrez é um jogo que você aprende. Existe escola voltada para isso. Sim, principalmente na Rússia tem muito. Exatamente. Então, esse é um dos aspectos, né, de que realmente pode ser um instrumento a ser utilizado para tentar desenvolver tanto um como o outro. Você que é enxadrista que está nos assistindo, acho que você vai ver a ressonância nisso, de que tem aquela pessoa que começa que é tático, mas que aos poucos ele pode também agregar um pouquinho do estratégico e vice-versa. De fato, os melhores são aqueles que dominam ambos os lados, né? Que nem você falou, o melhor dos dois mundos. Fala uma coisa, eu quero até um pouquinho, porque depois eu quero entrar nessa noção do descanso. Vamos falar um pouquinho, porque nós interrompemos aí, porque depois eu quero falar do homem e mulher. Porque sempre tem essa visão assim de que fala, o cérebro do homem é diferente do cérebro da mulher. Eu queria ver, sob o ponto de vista da neurociência, antes de mais nada, que eu acho que a gente devia já ter começado ali do início, da homem e mulher. Neurociência. Então, neurociência é um termo muito amplo, né? Que é um conhecimento sobre a parte do sistema nervoso. Eu, como estudo mais o cérebro, sempre tento puxar a brasa para a minha sardinha, que a gente estuda o cérebro, mas de fato o neurociência ela compreende o que a gente chama de todo o neuroeixo. O cérebro, o nervo periférico, vai até o músculo, inclusive, né, que comanda. Então, ela faz parte, estuda toda essa parte. E hoje a gente chama de neurociência porque é inerentemente uma ciência multidisciplinar, né? Porque o pessoal fala, mas é diferente de neurologista? Neurologista, ele é um médico que atua na área de neurociência fazendo diagnóstico e tratamento. Sim. E daí fala, obrigado. E neurocirurgião? O neurocirurgião é aquele que opera, né, dentro desse sistema nervoso. Mas só que na área de neurociência existem outros profissionais que atuam, como eu falei, é multidisciplinar, né? Temos físicos que vão fazer parte de equipe para tentar estudar com ressonância magnética, por exemplo. Desculpa. Pessoal da computação, pessoal da biologia, pessoal da psicologia, né? E assim por diante, fisioterapia. Porque ele é multidisciplinar. É multidisciplinar. Não dá para você falar assim, o cérebro é desse jeito, vamos estudar sob o ponto de vista físico, sob o ponto de vista da neurociência. Não, você tem os aspectos emocionais, você tem os aspectos gravados de memória. Exatamente. Tem os aspectos das memórias ruins, tem os aspectos dos vazios, que às vezes a gente fala assim, tá vazio o cérebro, não é que ele tá vazio, talvez ele esteja com uma ausência de alguma coisa que precisava ter sido preenchido na infância e não foi. Por exemplo, um amor materno, um cuidado materno, um cuidado paterno. Você já está entrando na psicanálise, né? Então, mas a psicanálise também não faz parte da... Olha... Ou não faz parte? Não, eu gostaria que fizesse. Talvez os psicanalistas não querem fazer parte, né? Mas não tudo. Não, eu até entendo como um todo, né? Que existe o cérebro e existe, digamos, a parte mental, a psique. Essa ponte entre a mente e o cérebro ainda ela não está totalmente construída, fechada, essa ponte como um todo. Mas ela existe, você concorda? Ela existe, quer dizer, para mim existe. Então, para mim existe. Para mim existe, né?
Existe. Tá certo que tem alguns pontos que não estão totalmente claros, né? São alguns caminhos que a gente não conseguiu abrir ainda, mas eu consigo entender perfeitamente que a parte da neurociência tem a sua ponte, né, com a psicanálise. Acho que a psicanálise ela é muito interessante no sentido de que ela traz várias explicações que a neurociência ela não consegue trazer, né? Mas ao mesmo tempo seria também, não digo, não acho essa palavra, mas a questão de tentar separá-lo, acho que ela não é vantajosa para fins de ciência, né? Quer dizer, acho que ganharia muito conhecimento, né? Acho que as duas poderiam conviver de uma maneira harmoniosa e avançar no conhecimento, né, nessa área, para benefício mútuo, eu acho. Fala uma coisa também, eu como leigo, eu vendo assim de fora, é óbvio que eu vejo como todo, porque tudo faz parte deste funcionamento que é tudo, né? Que é físico, emocional, que é tudo que está dentro do mesmo cérebro, vamos dizer assim. Né? De fato mas é que nem eu falei, tem parte que tem um limite de como o neurociência pode explicar. Por exemplo, a gente vai falar de uma coisa que se falou, de emoção, né? As emoções, quer dizer, as emoções, elas, digamos, podemos colocar emoções positivas ou negativas, que seja, e elas, de fato, elas têm um contorno entre elas muito difícil de você limitar, porque ela é muito indivíduo dependente, e esse indivíduo, ele, por mais que biologicamente sejam iguais, colocamos como exemplo gêmeos, né? Elas têm percepções diferentes, né? Mesmo que tenha um ambiente que talvez seja igual, né? Você entre um irmão e o outro, elas também não são iguais. Então tem várias coisas que realmente são muito difíceis de se explicar por um lado de ambiente ou se é puramente biológico, né? Então o que eu vejo que há uma necessidade, digamos, de ambas essas disciplinas, né, juntarem forças tal para tentar explicar como que o cérebro funciona como um todo, ou digamos, não digo nem o cérebro, o ser humano, né? Sim, porque talvez também faz parte, não dá para você isolá-lo, né? Que o ser humano, acho que é uma coisa muito interessante, como que funciona esse ser humano. Deve pegando o gancho que estava falando, homem e mulher. Quer dizer, isso, vamos aí. Bom, claramente é diferente, né? Quer dizer, isso aí, óbvio, como você disse. É óbvio, né? Se não fosse, no mínimo não haveria o desejo. Exatamente, né? Exatamente. Mas, então... Eu estou dizendo aí, sem qualquer nada de preconceito, o desejo da concepção. Vamos por esse caminho, para não criar nenhum atrito no sentido de opção sexual, nada disso. Iríamos ser avaiados aqui. Vamos falar no sentido do desejo da concepção. Existe diferença, assim, isso aí, anatômicas, né? Muito diferentes, né? Então, hoje, existe massa diferente ou não? Existe. Então, já foi visto que algumas regiões são um pouquinho mais desenvolvidas do que o sexo, mais do que o outro menos, tal. Então, existem essas peculiaridades, essas conectividades, essas conexões que se tem no cérebro são diferentes, né? Então, isso de fato, né, está lá, é um fato hoje comprovado. Apenas diferente, né? E que hoje a gente consegue então começar a entender, assim, se a gente quiser entender em termos de estrutura cerebral, funcionamento cerebral, a gente começa a ver com, olha, essa função que estamos vendo, esse comportamento, né, que a gente observa, que talvez para as pessoas que gostam mais de neurociência social ou de neurociência aplicada à psicologia, ela seja mais interessante, porque eu posso ver, olha, esse comportamento talvez esteja mais relacionado, talvez com o fato de a pessoa ter melhores conexões aqui e ali e tal. Mas claro, né, eu gostaria de também colocar aqui que isso não explica tudo, né, mas é um passo no qual a gente tenta, dentro desse grande quebra-cabeças, tentar buscar algumas informações que fazem sentido e que realmente elas casam e que não faz avançar no conhecimento aí, né, de a gente entender melhor o ser humano, né, no caso.
Fala uma coisa, você disse assim, ó, você fez uma afirmação assim, e que aquela hora eu parti para o outro assunto, mas para poder retomar. O cérebro descansando, ele aprende. Ou ele precisa descansar. Ele é uma máquina que ele fadiga. Ele fadiga, sim, fadiga, né? É uma máquina que ela é muito sensível, ela demanda muita energia para funcionar. Para você ter uma ideia, o cérebro ela corresponde a 2% do nosso corpo, 2%. E ela necessita de 20%, né, de todo o sangue que é bombeado do coração, tem que chegar no cérebro para que ela possa funcionar. O restante é distribuído pelo corpo, né? Então ela é uma máquina, digamos, que requer, né, uma alimentação, um suporte constante. Qualquer alteração faz com que ela não funcione direito. E claramente isso, acho que todo mundo pode ter essa comprovação, só não façam isso em casa, né, no sentido de que se você ficar 2 dias sem dormir, fadiga. Você não funciona mais. Ele entra em colapso. Entra em colapso. E por que a sinapse daí não funciona? O que acontece? Então, ou essa energia acaba não sendo suficiente? Então, então o que há uma necessidade de o cérebro repousar, né? Esse repouso que se dá é feito durante o sono, né? E muitas das memórias elas são consolidadas durante o sono. Por isso que eu estava falando que para você aprender, uma das etapas desse aprendizagem é você fixar essas informações. Essas informações são fixadas durante uma fase do sono, né? Então, o que acontece assim, por que entra em colapso? Quer dizer, simplesmente existe uma necessidade das células elas repousarem, né? Então, é a mesma coisa que nem o músculo, né? O músculo, se for levantar ferro, quer dizer, tem um limite. 3 dias você morre. Eu não vou fazer nem 20 levantamento de 10 quilos, né? Então, o cérebro também funciona da mesma maneira. Então, o que acontece é que acaba entrando em colapso, em exaustão, e realmente não funciona. Tá? Então, há uma necessidade que, nesse período, você repouse e entra, digamos, numa outra fase, digamos, de funcionamento cerebral. Porque não é que o cérebro deixe de funcionar, né? Então isso é importante. O pessoal fala, mas o cérebro para, tipo, você desliga a tomada. Não. Isso não ocorre, quer dizer, ele tem um funcionamento, né, mínimo, mas ele está funcionando, tal, né? Mesmo separado, quer dizer, você não consegue ficar sem pensar em nada. Alguma coisa você está pensando, seja lá o que, porque eu tenho que colocar, fazer uma compra amanhã, eu tenho que não ter. A distração total é impossível. Olha, tem gente que. Ou você consegue. Não, a gente pode até fazer um desafio aqui pelo pessoal que está assistindo. Olha, quem conseguir fazer isso, mande assim pra gente, tal, né? Para que a gente possa ter isso como exemplo. Tal, fulano e tal que mora em Jundiaí consegue ficar totalmente desconectado por, sei lá, 30 segundos, cronometrão. Podemos fazer um concurso até? Sim. Eu estou curioso, acho que é impossível. Acho que é impossível. Você conseguiria, Douglas? Não. Não, tua mente é inquieta, né? É inquieta. E olha, de todo mundo, eu acredito. E olha, e a minha é inquieta por conhecimento. O conhecimento me atiça. Você sabe que, eu até queria perguntar isso, cria-se vício em relação a isso? Não, o vício, acho que vício não no sentido... não, mas acho que Não, o vício dele necessitar de conhecimento, e isso acaba criando até despertando mais adrenalina, vamos, sei lá, despertando mais emoções, ou sei lá o que se chama, ou mais substância que atiça mais o cérebro e mais o corpo, e isso acaba criando ou é gostoso. Olha, eu vejo que é gostoso, né? Eu acho que eu compartilho dessa tua colocação. A questão do vício, eu acho que ele é uma definição, né, que poderia ser colocado como qualquer coisa que faz com que você tenha uma necessidade de ir atrás dela, porque ela te dá um prazer físico, te dá um prazer, quer dizer, emocional, mental, psicológica, né? E que acaba sendo um grande problema, né, quando aquilo começa a atrapalhar nas suas relações sociais diárias, tal, né? Mas em termos de conhecimento, até a gente pode passar por nerd, chato, assim, coisa e tal, mas até aí, então, né, não teria grandes problemas, não estariam fazendo um mal à sociedade, ou que seja, a nós mesmos. Até, de fato, faz um bem, né, porque quanto mais você busca em termos de conhecimento, de fato, o conhecimento, ele serve como uma academia
para o nosso cérebro, né? Quanto mais você estimula o seu cérebro, não necessariamente através de conhecimento, que nem eu falei bem no começo, atividade física, né? Faz com que o seu cérebro seja estimulado, bombardeado, e ela realmente torna-se mais ágil, né? Para resolução de problemas que vem a seguir. Por que por serotonina? O que é bombardeado ou perifericamente há mais um bombeamento sanguíneo? O que acontece? Bom, o bombeamento sanguíneo é um fato, né? A questão é as conexões, porque são bilhões de neurônios, né? Então, alguns estudos falam que nós temos cerca de 100 bilhões de neurônios, alguns falam um pouquinho menos, né? Algumas pessoas falam que tem um pouquinho mais, né? Tal. Mas digamos, vamos pegar 100 bilhões. É muito neurônio, né? É muito neurônio. É demais. 100 bilhões, se a gente for olhar, ela basicamente chega a ser o número, talvez, de elementos estelares que tem na nossa Via Láctea. Sim. Né? Então, imagina, a gente tem uma galáxia dentro da nossa cabeça. E que... Ligadas pelo quê? Exatamente, ligadas, por sinapse. Quer dizer, ela tem que falar uma coisa. O que é sinapse? Vamos lá. Esse é o termo médico, né, científico. Vamos falar. Então é até bom o pessoal aprender um termo novo, sinapse, né? Sinapse, ele é um ponto de união entre um neurônio e o outro, né? Entre a célula nervosa um e o outro. Então esse ponto de união, o que acontece? É onde é liberado o que a gente chama de neurotransmissor, que é um produto químico que passa para o outro lado e estimula o neurônio, e ela por si leva a informação adiante. Eletricamente ou não? Daí eletricamente, né? Tá. Porque é bem interessante, viu, Douglas? Assim, é fascinante, porque a célula, né, o neurônio, né, no caso, ela é muito especializada. Ela tem essa capacidade de fazer alteração de polaridade, de eletricidade na sua membrana, né? Conforme que a gente chama de abertura de alguns buraquinhos que são os canais iônicos. Daí entra alguns elementos que mudam a polaridade e com isso leva o impulso elétrico para frente. Entendi. Né? E no caso, como que abre esses buraquinhos para entrar a polaridade? Através desses neurotransmissores que são liberados nessa fenda, né? Nessa sinapse de ponto de contato. Né? Então esses neurotransmissores são um número grande de produtos químicos. Um, se você falou que é serotonina, né? Outro adrenalina, outro é glutamato e assim por diante, tá? São vários. E elas acabam estimulando e levando as informações. Então, sinapse é o ponto de encontro entre esses neurônios. Tá. E dentro do cérebro, daí ele se divide. Já temos esse conhecimento de perceber essa parte do cérebro comanda alguma coisa, isso comanda outra, isso pode ser mais estimulado, isso menos estimulado. Exato. Como que então, hoje a gente consegue já, quer dizer, a gente já tem essa informação de que o cérebro, ela tem algumas regiões que são responsáveis por determinadas funções. Mais do que região, o que a gente observa é que o cérebro, ela funciona meio que fosse em rede. Alguns pontos, eles se ligam às outras para fazer uma determinada função. Então, o exemplo é, você está me enxergando. Então, quer dizer, existe uma energia eletromagnética, né, que vão uma frequência que vai até o teu olho. Lá atrás tem a retina, que tem vários sensorizinhos, né, que são os côneos, os bastonetes, e que uma vez essa energia incide ali, ela faz mudanças e leva um impulso elétrico. Esse impulso elétrico, então, vai seguir por um nervo, né, que a gente chama de nervo óptico da visão. Ela cruza e depois vem para aqui na região atrás do cérebro, na região chamada lobo occipital, né? E, no caso, ela monta a imagem, só que a imagem está lá, que seja. Mas como que eu reconheço essa imagem? Então, essa aí tem que puxar informação da tua memória para ver, essa imagem corresponde a isso. Então eu estou vendo uma pessoa, ele tem essas características, é do sexo masculino, tem tal idade. Então, a questão da visão... Deixa eu falar uma coisa, essa decodificação, ela está em algum lugar específico ou não? Então, ele tem várias regiões no cérebro que está ali trabalhando ao mesmo tempo para
decodificar. Isso a gente até, alguma dessas sub-regiões já sabe. Então, por exemplo, tem uma região que é responsável para reconhecer face, rosto da pessoa, né? Então fica na região do lobo temporal, lá na base. Então aquela pessoa, tem pessoas que têm algum tipo de dano neurológico, lesão, e naquela região assim, por um acidente, alguma coisa, e a pessoa não reconhece o rosto, não reconhece a pessoa, porque ele não consegue ligar, né? E de fato tem pessoas que até falam, mas por curiosidade eu tenho dificuldade em guardar rostos dessas pessoas. Então essas regiões que seja, elas são importantes para esse funcionamento como um todo. Outro sistema que é corriqueiro para nós é essa bate-papo que nós estamos fazendo, né? A linguagem. Então, para você poder falar uma com outra, você, número um, precisa escutar, poder entender o que a pessoa está falando. Então, ela ativa algumas regiões do cérebro que fazem com que você decodifique isso tudo. E o outro é você ser capaz de achar aquelas palavras, né, para poder passar adiante. Então, pessoas têm algumas lesões em algumas regiões que a pessoa fala bem, mas não consegue dar um nome. Eu mostro isso para ele não sabe. Mesmo você falando, ele não guarda isso. Ele não sabe dizer o nome. Ele perdeu a capacidade de nomear, de dar o nome ao objeto, né? Então é um tipo de alteração de linguagem que pode ocorrer se você tiver uma lesão naquela região do cérebro. Então você não consegue. Você até fala, tá, mas você não consegue nomear os objetos, né? Você mostra, a pessoa não fala o objeto. E ele faz bypass? Ele consegue criar pontes alternativas? Então, isso é bastante interessante. Tem várias curiosidades, né? Por exemplo, a pessoa que tem gagueira, né? Então, é interessante você pedir para ela cantar em algumas situações, essas pessoas conseguem ter fluência. E por quê? Por quê? Né? Porque se a gente olhar a linguagem, na boa parte das pessoas que usam a mão direita, está no hemisfério esquerdo. Quer dizer, o nosso cérebro funciona meio que cruzado aí e tal, né? E para cantar, o canto, ela exige uma outra tipo de função que é mais melódica, musical, e que isso está mais relacionado com função do hemisfério direito. Então essas gagueiras que se tem, né, que a gente observa, algumas que tem alguma alteração no hemisfério não dominante, quer dizer, então a pessoa tem dificuldade quando fala, mas quando canta, porque é outro hemisfério. Outro hemisfério, e a pessoa consegue fluir, né? E tem algumas curiosidades assim que a gente acaba observando no dia a dia, no convívio com alguns pacientes, que eles acabam pegando alguma artifício para poder superar algumas limitações, né? Então eles acabam usando outros elementos que tem no meio ambiente para tentar dar auxílio a eles de tentar superar essas deficiências. Então um exemplo bastante típico, quer dizer, quando a gente fica em pé, a gente fica equilibrado, não cai para o lado, né? Isso porque a gente usa informações tanto do olho, visão, daqui do ouvido, que é o labirinto lá, que a pessoa que acho que já teve o diagnóstico de labirintite sabe como é, fica todo tonto, não consegue se segurar, né? E outras pessoas que têm problema de nervo periférico, né, nos nervos e tal, e ela perde a capacidade de sentir como que estão as pernas. Então essas pessoas em particular, para elas ter esse equilíbrio, ela usa muito a visão e o labirinto, mas sobretudo a visão. Então se essas pessoas pedir para ela fechar o olho, ela cai. Porque o ponto de apoio dela não é mais o nervo, porque o nervo dela já foi comprometido. É a visão. É a visão. Interessante. Né? E uma das coisas assim que fascina a gente percebe que ele é, como você disse, uma galáxia imenso e uma esponja, né? E o que você vai aprendendo ao longo da vida, você vai fazendo também uma seleção, não é isso? Exatamente. Então, tem determinadas coisas que eu aprendi que eu já não usei mais, eu não uso, não é isso? Mas se a gente for aplicar isso para o quê? Convívio social, hoje a gente tem um estímulo de quê? Um estímulo político, um estímulo social, um estímulo produtivo, um estímulo de trabalho e tal, tudo mais. E a gente vai ficando meio prisioneiro
dos nossos próprios mundos que nós criamos, vamos dizer assim. E quando de repente você perde aquele trabalho, por exemplo, o teu mundo despenca. Como que nós podemos criar, de repente, desde a tenra infância, seres humanos com capacidade que possam sair dessa prisão, vamos dizer assim, e começar a ver o mundo de maneira muito mais abrangente, muito mais... Você não acha que esse é um grande desafio? Esse, de fato, é um desafio que essa pesquisa que a gente está tentando conduzir, uma das, digamos, ambições, digamos, finais, é tentar colaborar nesse sentido, né? Na busca de entender, que a gente sai da premissa de que entendendo a gente vai conseguir intervir. Sim, né? Sim. Então, enquanto nós não conseguimos entender... Acho que esse é o conhecimento do universo. Porque a gente, conhecendo, a gente quer fazer a intervenção, porque exige da gente a intervenção. De fato, é meio que querer ser Deus, quer dizer, né? Nesse sentido, que você tenta se apropriar desse conhecimento e, no segundo plano, fazer essa intervenção, né? E eu vejo que a gente tem possibilidades. Eu acho que não estamos tão distantes, né? Eu acho que eu sou um pouquinho até sonhador, no sentido positivo, de que essa informação, no caso, a gente possa realmente trabalhar melhor essas pessoas. E daí volto naquela coisa que a gente falou inicialmente, daquela questão da psicanálise, né? Daquelas coisas que se falam mal resolvidas, né? Então, talvez entendendo melhor até o funcionamento, a gente ter processo de intervenção, a gente vai ter processos de intervenção mais rápidas, né, do que hoje a psicanálise é um processo muito lento. Até você tentar um processo entender, e nem sempre tem um sucesso, digamos, não digo sucesso, mas... Não, eu entendi. Nem sempre você tem um objetivo alcançado a curto e médio prazo, vamos dizer. Você passa 20 anos... vou citar um exemplo. O Woody Allen faz psicanálise a vida inteira e casou com a filha. Quer dizer, a filha da mulher. Dizer, será que ele resolveu? Então, sei qualquer. Aí foi uma piada, mas você entendeu, sim, né? Sim, entendi perfeitamente. Essa ponte que... Então, a ideia é tentar, com a neurociência, encurtar esse processo. Isso. Encurtar o processo. Eu acho que nossa vida então, hoje a média de vida brasileira, a expectativa é de 77 anos, coisa assim, né? Acho que com essa nova aporte de medicina, com também... Se as pessoas adotarem estilos de vida mais saudáveis, a gente vai conseguir ir mais longe. Mas mesmo assim, acho que tem muitos processos que tem a questão do sofrimento, a dificuldade, que elas poderiam ser abreviadas, se a gente começasse a entender melhor e dar a oportunidade. A questão da tenra idade, a gente volta para a questão da educação. Então, como educar os nossos filhos, né? No sentido de que eles podem ter, digamos, mecanismos, estratégias de enfrentamento de situações que vão aparecer inevitavelmente na vida, né? Os tombos vão estar aí, mas o levantar vai ser mais rápido, né? O tombo talvez pode ser bastante doído, mas eles vão poder enfrentá-lo de uma maneira com uma capacidade maior, assim, né? Cerebral de contornar a situação, né? Então eu vejo que esse é um ponto no qual a neurociência, digamos, realmente tem muitas pessoas que estão atrás disso. Digamos, talvez seja o santo graal aí. Você é um cara disso, você está atrás disso. Eu estou atrás disso. Eu acho que é uma coisa assim, tem algumas coisas na neurociência que são meio proibitivas no sentido, né, de que... O que, por exemplo? Quer dizer, estudar a consciência, né, esses sistemas e tal. Não digo proibitivas, porque elas são bastante desafiadoras, assim, né? Tabu, você acha? Não é que seja tabu, é que não é recomendável, talvez, para pessoas que estão começando, né? Quer dizer, eu falo com um pouquinho mais de ousadia, que eu já passei algum tempo, né? Então construí um pouquinho a minha carreira a ponto de poder quebrar um pouquinho a cara. E você também pode ser mais ousado, não pode? Eu posso ser um pouquinho mais ousado,
não que eu tenha grandes coisas, mas eu acho que eu consegui desenvolver ao longo do tempo uma casca um pouquinho mais grossa, sim, sim, né? De enfrentamento da opinião pública, ou de seus pares, talvez, você acha que há isso? Não, dos pares tem, mas eu acho que eu estou mais interessado agora fazer uma coisa que eu acredite do que fazer uma coisa que seja mais vendável. Quer dizer, na ciência existe em qualquer lugar. E as pessoas olham, mas existe? Sim. Claro que existe. Existem os modismos. Comércio para qualquer coisa. Existem as tendências, a moda, quais são as cores da moda, as cores da ciência. É a mesma história, né? Sim. Mas tem coisas que são clássicas. Então essas são questões clássicas, filosóficas, digamos, né? De que vem a tempo. Como que o homem funciona, tal, por que é assim, o que é a consciência, se a gente for falar, é as coisas mais difíceis de se definir, né? Sim. E esses sistemas mentais que a gente tem como mexer nelas, né? De fato a gente tem algumas evidências que elas são possíveis de mexer, né? A gente vê isso de certa maneira no mundo empresarial, né? Então os empresários, o pessoal da administração que nos assistem, sabem muito bem que existe aquele cara estratégico, o cara operacional. Você vai ver em termos de progressão de carreira, o operacional ela, rapidamente, que nem um foguete, chega lá em cima, mas dali em diante dificilmente ele vai além daquela função, daquele cargo, né? Quer dizer, acaba muitas vezes sendo o CEO da empresa, mas aquele estratégico ele vai mais devagar e tal, mas o alcance dele, a perspectiva a longo prazo é muito maior. Então, novamente, como que a gente fazer para pegar isso? Então eu quero até provocar você nesse sentido. Li, vamos pegar, tem o estratégico, tem o operacional e tal, tem tudo mais, e a gente quer chegar no ideal. Por que a gente quer chegar no ideal se a gente pensa no setor produtivo? E por que não chegar no ideal para a felicidade humana? Ou isso é uma utopia no sentido mais do romantismo da vida? Como que você vê isso? Olha, acho que é tudo uma volta ao romantismo, né? Acho que isso é importante no sentido de que, enfim, a gente faz tudo isso para quê? Para a gente ter boa qualidade de vida. Sim. Né? Acho que o objetivo final é o ser humano, né? No sentido de que ela possa ser feliz, é uma palavra mais subjetiva, vai dizer assim. O que é para felicidade? É aquela coisa, que o copo meio cheio, meio vazio. A gente vai ficar aqui o programa inteiro. E não vamos eu vou tomar o copo, daí esvazia, daí a gente resolve a parada. Isso, né? Isso aí. Mas a questão da felicidade, ou então da estratégia para chegar, digamos, nisso, eu vejo que eu quero acreditar que o estratégico tem maior possibilidade de chegar lá. Uma qualidade de vida melhor. Melhor. Essa é a minha hipótese. Tá. Quais são os seus parâmetros? Por que eu estou... Por que eu coloco minhas fichas lá? Por que eu estou apostando? Porque o operacional, ele vive do imediato, daqui e agora, né? Tá. Então, é a resolução disso. Então, ele é uma resolução de um problema a cada dia. A felicidade dele está em matar um dragão por dia. Né? Tá. Daí, digamos que um dia acabe os dragões. Provavelmente acabarão. Né? Então, ou ele se cansará disso. Exatamente. E agora? É o que acontece, inevitavelmente, com a aposentadoria. Sim. Né? E fatalmente, às vezes, ou na grande parte, cai na melancolia, que acaba caindo em alguma doença né? Porque é o seguinte, a pessoa está ali, vamos resolver o problema, porque a felicidade dele está na resolução daquele problema. Né? Enquanto que o estratégico, ela tem a possibilidade de pensar a longo prazo e talvez colocar ele como uma das metas. Né? Claro que se a pessoa que é estratégica não coloca a felicidade dele como uma das metas, ele não vai chegar lá, né? Ele não é estratégico. Não daí eu acho que ele não é estratégico. Eu acho que ele está usando o talento dele meio enviesado. Então eu acho que nesse aspecto eu quero acreditar que o estratégico ele vai poder ter uma visão a longo prazo, digamos, de todo o desenrolar nele de uma maneira mais ampla, né? Quer dizer, as frustrações
situações que vão ocorrer aqui, pequenas perdas, vão fazer parte da estratégia. Um dia você ganha, outro dia você leva. Você joga, né? Você joga pôquer? Não. Mas você está usando metáfora de jogo de pôquer. Bom, é isso aí. Então, mas que no final... Ou no jogo de xadrez. Mas que no final das contas, elas vão se somar e vão ter um resultado. Sim. Aquilo que você planejou para a tua vida. Então, eu quero acreditar, né, que se a gente conseguir, né, incutir ou fazer desenvolver ou florescer, né, essa capacidade, esse sistema mental estratégico nas nossas crianças, a gente vai ter cidadãos mais felizes, a gente vai ter pessoas melhor resolvidas. Eu vou usar até uma afirmação para daí a gente desenvolver esse raciocínio. Você acha que o desenvolvimento da maturidade, vamos dizer, você hoje é um homem com mais conhecimento e mais maduro. Você acha que dentro desse pensamento estratégico também a capacidade de aceitar as frustrações dos desejos não correspondidos que a gente vai tendo ao longo da vida, você acha que isso cria essa maturidade também, porque faz parte do jogo estratégico do ganhar e perder? Eu acredito, eu quero acreditar, mas eu não quero dizer que eu sou maduro de total. Porque frustrações eu também tenho um monte. Acho que faz parte, mas é aquela coisa. Mas aí aí que vem a capacidade de, a cada frustração, não apenar-se. Exatamente. Assim. Eu sempre, quer dizer, isso é de pouco tempo para cá, né, que eu comecei a rever um pouquinho a questão filosófica do budismo, né, tal. E tem uma coisa bem interessante que quando eu era mais novo e lia budismo, ela não fazia muito sentido, que é a questão das preocupações mundanas, né? Sim. O que é a preocupação mundana e por que ela deve ser evitado, né? Porque de fato são aqueles desejos que você gostaria de ter, né, baseados em querer ser reconhecido. Quer dizer, eu faço isso não porque eu goste, mas porque isso vai trazer um reconhecimento, né, para fazer com que eu me sinta bem. O que é um tanto, não no seu caso, mais específico, todos nós, é um tanto quanto infantil, você concorda? Não, mas e a gente vai amadurecendo nesse sentido. Mas isso está presente em tudo, assim, por exemplo, eu vou lá, o pessoal bate palmas porque realmente foi muito boa e você se sente bem, né, que você se sente reconhecido. O seu ego infla. Mas daí, toda a sua ação vai ser baseada atrás de buscar isso. Mas só que nem sempre as pessoas vão bater palmas, né? Então, a partir do momento que não bate palma, o que acontece? Você... Então, o seu grau de frustração vão ser proporcional. Então, quer dizer, você está sempre atrás de tentar buscar esse reconhecimento do qual você depende muito dos outros, né? E a partir do momento que se cai, digamos, por terra esse aspecto, você deixa de existir também, né? Então, você sucumbe, né? Sucumbe. Então, esses são alguns aspectos que a gente vê, quer dizer, não sei se a maturidade faz com que a gente entenda melhor isso ou não, ou que simplesmente a gente consiga entender, talvez voltando, né, nessa hipótese que a gente está colocando aqui, desses sistemas mentais estratégicos, que a pessoa possa entender melhor todo esse contorno, essas nuances, essas características de que, olha, faz parte da vida, faz parte, eu consigo entender de que, olha, eu não fui recompensado, mas não é isso que estou atrás, né? Meu objetivo é lá na frente, aquilo lá, né? Então esse pequeno, digamos, percalço, ela não me tirou do objetivo, é só questão de realinhar e tentar seguir à frente, né? E esse realinhamento fica até mais fácil, não fica? Eu acho que fica mais fácil. Nesse desenvolvimento de sistemas mentais, vamos pensar assim, quem tem a visão estratégica e nos percalços, ele consegue dar os desvios. Eu vou usar até uma metáfora bonita, romântica, né? No meio do caminho tinha uma pedra, dizia Drummond, né? Talvez o de imediatista, talvez ele fique batendo, ou talvez ele tenha que subir, ou talvez ele vai atrás de uma ferramenta para quebrar a pedra, e o estratégico ele desvia da pedra. Exatamente. Né? É bem porque ele está vendo o objetivo além pedra.
né? E nesse, o que me preocupa hoje, eu quero voltar um pouquinho mais para a realidade. O sistema educacional, eu vou falar por mim, você vai falar por você do que você estudou. Quantas e quantas coisas que nós estudamos que talvez não tenha provocado no cérebro esse desenvolvimento melhor, vamos dizer assim, do conhecimento, ou não tenha sido tão necessário, ou isso não existe, tudo é necessário. Olha, eu queria que você me desse um pouquinho de... Eu acho que eu fui criado, quer dizer, eu estudei em escolas tradicionais, né, o Beabá, a alfabetização. Quando eu vim da Taiwan para o Brasil, eu entrei na escola e foi Beabá, eu basicamente juntar as letrinhas, formar o som e pronto, né? A alfabetização foi isso. E a questão da matemática, coloca lá, resolve, né? Quer dizer, se você for ver, é puramente operacional. Não é? Puramente operacional. Eu não queria falar isso, porque a sensação que eu tenho, eu queria você deixou o cara para me enforcar. Não, mas não é verdade, não é puramente operacional, ele não é estratégico. Ele não aguça o ser humano no sentido do pensar. Ele aguça no sentido de resolver questão imediata. É bem isso mesmo. A questão é imediata e no tradicional tem um agravante de que realmente você precisa ser imediato, né, em tudo, né? E você começa a ver aquelas pessoas que são muito operacionais, muito bons, são aqueles caras que terminam rapidinho, fazem, né? E não tem espaço, digamos, no sistema tradicional para desenvolvimento estratégico. Até eu faço um desafio para as escolas ditas alternativas. Eles também tão pouco têm estratégias para estratégico, digamos dessa maneira, né? Eles falam, porque a gente vai tentar dar um passo ao passo para as crianças, cada um vai seguir o seu ritmo. Tudo bem, acho que até aí cada um tem o seu ritmo, mas aonde está a estratégia para que você possa desenvolver nessa criança para um sistema mental que ela possa ser mais estratégico, né? E isso é desafio. Você vê mudança nisso? Eu não vejo mudança. Você está com o estudo, correto? Você está com a pesquisa. Vamos dizer assim. Mas a aplicabilidade disso. Hoje, eu vou falar uma coisa até por satisfação minha. Eu estou tirando você da universidade e dividindo o conhecimento de pesquisa. Isso, ao meu ver, é um avanço tremendo do conhecimento científico. A partir do momento que você está exposto a um cara leigo, com um monte de gente leiga que está nos assistindo, e o teu desafio qual é? Transformar este conhecimento científico em informação para que nos aguce a sermos mais estratégicos, vamos dizer assim. Isso não complementa a pesquisa? Com certeza, acho que eu vejo assim, eu venho aqui assim, também com um intuito, um objetivo meio escondido, no sentido de que eu entendo isso como uma mão dupla, no sentido de que eu também espero captar, né, de vocês as informações que eu acho que é importante para desenvolver a ciência, porque a ciência, de fato, ela coloca-se em prática em função dos questionamentos que se tem à sociedade, em prol de tentar, digamos, solucionar perguntas, dar uma resposta. Então hoje aqui a gente está falando sobre esses sistemas que são teóricos, do qual a gente está tentando realmente buscar uma resposta, então, em termos no nosso laboratório, do qual agora eu estou falando várias especulações. Eu vou me dar o luxo de falar algumas especulações de como a gente poderia desenvolver essa parte estratégica, né? E eu vejo que, no meu caso, eu vejo que funciona. Então, o xadrez é um, sem sombra de dúvida. Número 2, atividade física. Atividade física, acho que o que acontece é que hoje, né, na minha época, a gente brincava na rua, ia na praça. Soltava papagaio, então, um monte de coisa. Hoje eu sinto pena pelos meus filhos, eles não têm essa possibilidade, né? Eles estão lá meio que fechados no sistema meio prisional, em casa, né? No sentido, na informática. Informática, e que a interação, a convívio, essa possibilidade de ver o mundo de uma maneira, pelo menos no seu entorno, né? Na vizinhança, é reduzida, quer dizer, é zero, né? Se for ver, é zero. Então,
esse estímulo que se tem, ela deixou de existir. Né? A atividade física, né, foi trocada por videogame. Tá? Então, a atividade física é uma coisa que, me lembro que eu terminava a escola, fazia aula livre, ficava jogando bola até anoitecer e tal, e voltava cansado. E o dedão estourado e estava delicioso. Estava bom, né? E já pensando no dia seguinte e tal, e pronto. E a atividade física, se você for ver, ela é um dos elementos mais importantes para o desenvolvimento cerebral da criança. Olha, se tem uma coisa que, se você for falar, o que deve fazer em termos estratégicos, pelo menos invista na atividade física. Outro aspecto que eu vejo que é importante, que pode ajudar, é a questão de conscientização corporal. Né? Li, terminamos. Quero agradecer muito você ter vindo, né? E além dessa troca, nossa, um prazer imenso, é um cara tremendamente simpático. Obrigado. E acho que essa troca, sim, foi maravilhosa. Para mim foi excelente também. Eu volto já com várias ideias. As provocações suas são excelentes. Eu vou também jogar isso para a equipe lá, para as pessoas. Olha, o Douglas lá provocou demais. E a TV Japi está sempre à disposição. E vamos fazer isso mais vezes. Vamos, obrigado. Tá bom? Virei. Obrigadão. Obrigado, Douglas. Um abraço. Abraço.